Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Em nome de Jesus, iniciamos o 9º dia desta sequência de mensagens sobre os textos inscritos pelo profeta Isaías na palavra do Senhor, do seu oráculo, das suas mensagens proféticas a respeito daquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. No dia de hoje falaremos sobre os capítulos 31, 32 e 33. Iniciando o capítulo 31 com a mensagem do julgamento do Senhor contra as nações e hoje especificamente nos capítulos 31 e 32 sobre o julgamento a respeito do Egito, um dos algozes de Israel. No entanto, o Senhor deixa claro que o Egito, com toda a sua arrogância, seria abatido. Inclusive, na mensagem do capítulo 31, o Senhor chama a atenção do Egito em relação à poderosa Síria, que era antes como um cedro do Líbano, com lindos ramos que davam sua sombra e cujo topo alcançava as nuvens. No entanto, o Senhor deixa claro que se a Assíria desceu à sepultura, o que seria do Egito? O que seria do Egito? E segue no capítulo 32 com sua continuação sobre o Egito e a destruição que seria abatida sobre o Egito. O Egito viria a sucumbir como um leão caçado. O faraó recebe essa advertência. E o Senhor, inclusive, deixa claro que uma das alegrias, um consolo do Egito, seria descer à cova e ver que não estavam sozinhos, pois muitas nações, outrora poderosas, se juntavam a ele. O Senhor, então, segue ao capítulo 33. Numa guinada, nesta sessão que trará uma outra mensagem, falamos sobre os oráculos de boas novas. O Senhor relembra a Ezequiel uma mensagem que nós tivemos de forma bastante similar, quase idêntica, lá no capítulo 3, no início do livro. Ezequiel como vigia de Israel. O Senhor deixa claro que, como vigia, aquele que ficaria à porta para avisar ao povo da cidade quando os inimigos estivessem vindo, quando os mercenários, quando houvesse algum tipo de ameaça à cidade, o vigia à porta seria aquele que gritaria para a cidade de seus muros, para a cidade se resguardar. O Senhor deixa claro que Ezequiel está neste papel, deixando claro que ele deve avisar ao povo da destruição vindoura. Deve avisar ao povo quando o inimigo está perto. Se ele avisar e o povo se arrepender, o Senhor salvará seu povo. Se ele avisar e ainda assim o povo rebelde não se arrepender, o Senhor pouparia o vigia, pois havia obedecido o Senhor. No entanto, se não avisasse, apesar de não excluir a responsabilidade individual do povo nos seus atos maléficos, o vigia também responderia com a sua vida. E então o Senhor deixa clara essa mensagem para o vigia, Ezequiel, e ressalta algo bastante importante no versículo 11. Diz o Senhor: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel?" Neste versículo 11 vemos a essência da pregação de Ezequiel. A mistura, a combinação de justiça com misericórdia. Deus trazia juízo e julgamento sobre o povo não porque simplesmente tinha prazer em olhar o futuro
e perceber que aquele povo rebelde, iníquo, viria a ser destruído. Não, Deus não tinha nenhum prazer nisso. Deus alertava o povo para que se salvasse, pois Ele não tem prazer na morte do iníquo. Antes, o seu desejo é que se afastem dos seus maus caminhos. Diz o Senhor, então, que em 8 de janeiro, no 12º ano do exílio, um sobrevivente de Jerusalém chega 5 meses mais tarde para avisar ao povo: Jerusalém caiu. Neste momento, a palavra do Senhor diz que Ezequiel recuperou a voz, também fazendo menção a um evento retratado lá no capítulo 3, de que o Senhor dizia que a sua língua seria pegada ao céu da boca para que ele não falasse ao povo rebelde, obstinado, e esse povo talvez viesse a se arrepender, porque o Senhor sabia que não havia nenhum tipo de agenda, intenção, vontade de arrependimento. No entanto, vemos que no dia em que Jerusalém cai, o Senhor permite Ezequiel voltar a falar sobre arrependimento, sobre misericórdia. Desta forma, vemos que Deus não tripudia. Deus não se alegra ao ver que havia avisado para aquele povo que eles estavam semeando vento para colher tempestade. O Senhor confronta o orgulhoso, mas o Senhor consola os abatidos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E por fim, diz o capítulo 33, no seu último versículo: certamente saberão que um profeta esteve no meio deles. E dessa parte posso dizer que o servo do Senhor, eu e você, somos chamados todos, sem exceção, a um chamado profético. Profético enquanto condenação do pecado, enquanto chamamento ao arrependimento, enquanto apregoa a vontade do Senhor a todas as nações. Nós pregamos a medida. Nós convidamos a que se corrija a medida. E nós mostramos que existe uma possibilidade de voltar à medida certa. A questão é que viver este chamado profético vai lhe custar caro. Vai me custar caro. Talvez tenha custado a mim e você um alto preço em alguns momentos. Este chamado profético de apego à verdade, de apego ao que é certo, de condenação incontestável do erro. Esta consciência em Cristo que nos convida a viver uma vida de santidade fará que em alguns momentos você perca amigos, você perca oportunidades de ganhar dinheiro, você suscite inimizades, pois você sempre terá em seus lábios algo a dizer para que as pessoas sejam transformadas pela verdade. Mas algumas pessoas se deixarão somente serem incomodadas pela verdade. Dessa forma, o chamado profético exige esta coragem do profeta, mas de forma evidente, inquestionável. Convertidos e pecadores, salvos e perdidos, santos e profanos, todos, sem exceção, cedo ou tarde, e pela vontade do Senhor, quanto mais cedo melhor para eles. Mas todos virão a reconhecer em algum momento de suas vidas que de fato houve um profeta no meio deles. Que eu e você sejamos os profetas do nosso tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.